Deus não morreu, mas morreu o Papa. Os teólogos agoureiros da morte de Deus também vão morrer, um a um, cada qual com a sua morte individual e intransferível. Paulo VI passou silencioso pelo tumulto do mundo. Fiel à sistemática da Igreja, não inventou reformas nem tentou cercar as reformas audaciosas de João 23. Ante a insubordinação do cardeal Lefebvre, que ordenou exércitos de novos padres para lutar contra ele, não se atemorizou nem promoveu represálias sagradas. Acusado brutalmente de pecados horríveis quando cardeal de Milão, limitou-se a lamentar o caluniador. Dava a impressão de um Júpiter envelhecido, que não dispunha mais de forças para desfechar os raios da ira mitológica sobre os atrevidos. Dedicou-se à semeadura da paz entre os homens, ofereceu-se como refém nos casos de sequestro e, ao invés de ameaçar os incrédulos com o espantalho do diabo, chegou a prestar a mais espantosa homenagem ao anjo rebelado, afirmando: quem não acredita no diabo não é cristão. Passou a falar na sua morte próxima, como se preparasse o mundo para aceitá-la como ele a aceitava. Se não conseguiu pacificar os homens, pelo menos manteve a paz da igreja, desapontando os arruaceiros que tudo fizeram para merecer uma maldição. Fez jus ao título de sua santidade, que tantos dos seus antecessores ostentaram sem dar mostras de merecimento. A impressão que se tem, agora que o seu cadáver está diante do mundo como um apelo silencioso à concórdia e ao amor, é a de que ele foi o último Papa. O colégio cardinalício, que deve eleger o novo Papa, está em dificuldades. Se o Espírito Santo não pousar docemente na cabeça veneranda de um dos candidatos à sua sucessão, não se sabe como os votantes farão a escolha. A barca de Pedro está balançando indecisa sobre as águas, como a arca do dilúvio. Talvez tenha chegado o momento da Igreja, que há muito luta em vão para sair dos recifes teológicos em que encalhou depois da última congregação mundial. A consciência não é, como Sartre supôs, um vazio que se enche com dados do mundo. Pelo contrário, a consciência é a garra psíquica do homem, com a qual ele se apodera do mundo para transformá-lo, subjugando-o e adaptando-o às exigências humanas. Desde a selva, esse diálogo se desenvolve através das civilizações. Os dados da consciência antecedem o mundo, provêm das regiões arquetípicas do inconsciente humano, onde se desenvolvem as estranhas florações dos anseios de perfeição, justiça e beleza, que deixaram suas marcas por toda parte, desde as inscrições e os desenhos rudes das cavernas até as obras-primas da escultura grega, das lendas e canções do folclore mais remoto até a pintura italiana e as sinfonias de Beethoven. O vazio que deve ser preenchido é o do mundo, pelos dados subjetivos da consciência. O mundo é criado por Deus no mistério infinitesimal da mônada, essa ideia platônica que encerra em si toda a realidade futura, como, na teologia hebraica, a alma de Arão já continha em si todas as almas futuras. O mundo vazio, sem a presença humana, é apenas a matéria-prima de que a consciência do homem irá servir-se mais tarde para se desenvolver. A criança que nasce desprovida até mesmo das garras, instrumentos defensivos dos animais, traz em si as potencialidades humanas da humanidade em perspectiva. A semente necessita da terra para germinar e desenvolver-se. A mônada necessita da carne e de suas formas para atualizar a sua espantosa potencialidade humana e divina. As forças naturais prepararam, por milênios incalculáveis, com os elementos dos reinos inferiores, o material flexível e vibrátil que a consciência modelará no tempo, imprimindo-lhe lentamente os moldes secretos dos seus anseios. As filosofias incipientes apegam-se aos efeitos sensíveis dos processos e esquecem as suas causas. A leviandade humana, essa herança do homem e da irresponsabilidade animal, leva os pensadores e os cientistas à formulação de hipóteses e teses absurdas sobre uma realidade que não conhecem.
Proliferam as sabedorias vazias, os doutores pontificam nas cátedras e nos púlpitos, fazendo afirmações temerárias que só servem para aumentar a insegurança e a angústia do homem nas sociedades formalizadas. Não obstante essa gratuidade aparente, a consciência fermenta as inquietações e aguça a curiosidade, liberando os vetores do espírito no plano das realizações superiores. Até mesmo as pompas assombrosas da morte contribuem para desencadear no homem as suas aspirações de uma visão mais segura e precisa da realidade a que foi lançado como um náufrago na praia de um país estranho. Nas civilizações mais adiantadas, a pressão dos formalismos socioculturais esmaga as criaturas. Rousseau rompeu as muralhas da Genebra formalista ao tentar a aventura da liberdade humana. Voltaire armou-se da ironia para derrubar as instituições mentirosas. A consciência se definiu como ameaça perigosa nos burgos e nos castelos, inflamando nos homens o amor sacrificial pela castelã desconhecida, a que nos pósteros chamariam de liberdade. Sem essa dama solitária e temida, o mundo jamais escaparia da barbárie. A dialética da consciência se constitui da tese da realidade imediata em confronto, estática e poderosa em sua estruturação social, com a antítese da utopia que lança Dom Quixote contra os moinhos de vento nas charnecas da Mancha. Sancho é o contrapeso nas charnecas. Sancho é o contrapeso que abrandará os seus excessos na busca de Dulcinea. O desafio da terra leva os homens aos sonhos e aos delírios. E apesar de todas as condenações da sociedade acomodada e estática, Quixote avança impávido, transfigurado pelo amor, na conquista do seu ideal. Ainda hoje os homens se matam, galopando em seus roncinantes de aço contra todos os poderes da sociedade real, armada de explosivos atômicos, para salvar a castelã oprimida no castelo. Os interesses bastardos parecem haver asfixiado todas as esperanças humanas. Mas os anseios da consciência, que brotam das profundezas da alma humana, não cessam de sacudir e minar as estruturas do presente com os sonhos do futuro. Nada detém nem pode deter as forças secretas da consciência, vetores imponderáveis que transfiguram a realidade material do mundo. O apego humano à realidade concreta decorre naturalmente do condicionamento animal da espécie, que por sua vez provém da unidade do cosmos, da totalidade do real, que só se fragmenta na percepção sensorial. As pesquisas astronáuticas confirmaram essa unidade, já percebida pelos gregos e confirmada rigorosamente pelo desenvolvimento atual da física, da biologia e da psicologia. Os especuladores filosóficos do pluralismo se perdem nas discussões bizantinas sobre uma realidade caótica jamais comprovada. A multiplicidade que visualizam a distância na infinitude cósmica ou na variedade microscópica se resolve naturalmente na compreensão da natureza orgânica da realidade una. Quando passamos do politeísmo ao monismo, o fazemos pelo simples motivo de havermos superado a ilusão sensorial da multiplicidade. Kardec resolve esse problema através do encadeamento natural das coisas e dos seres, com este princípio gestáltico. Tudo se encadeia no universo. Esse encadeamento é o próprio fundamento da ordem universal, sem a qual não haveria lógica na realidade e o conhecimento e a ciência se tornariam impossíveis. Cassirer lembra que a fé na ordem universal equivale na ciência à fé religiosa no Deus único. Ambas não podem ser provadas por nenhuma pesquisa, mas se impõem a nós por necessidade lógica. Atualmente, com o acelerado desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas, não há como negar a superação do sensório psicofisiológico pela percepção extrasensorial da mente, que penetra em todas as dimensões do real, comprovando e justificando as espantosas intuições dos gregos na antiguidade. A concepção monista do universo corresponde à concepção monoteísta. Deus é uno porque é consciência cósmica, não em figura humana,
mas num dinamismo consciencial abrangente que tudo envolve, de maneira que, ao mesmo tempo, supera a realidade universal e nela se entranha. Por isso, como queria Flammarion, Deus está na natureza e é a natureza. Não obstante, o fato de ser natureza não obriga a Deus à materialidade. A diferença entre Deus e a natureza é qualitativa. Sua qualidade consciencial distingue da qualidade material da natureza. Spinoza colocou bem esse problema em sua teoria da natureza, natura e da natureza e da natura naturans, correspondentes aos princípios platônicos de sensível e inteligível. Mas isso não implica uma divisão da natureza de Deus, que é una. Como em Platão, a natureza ideal de Deus reflete-se no universo como projeção criadora. Isso nos leva à teoria do clã criador em Bergson, esse impulso vital que penetra nas entranhas da matéria para produzir a vida. E nos leva também à teoria estética de Hegel, em que o belo se infiltra e se desenvolve na criação artística, desde as formas primitivas e monstruosas da arte até o equilíbrio harmonioso da arte clássica. É evidente a relação de todos esses pensamentos com o problema da morte, em que a vida anima os corpos materiais e os leva a toda a perfectibilidade possível que queria Kant, para depois reverter os elementos vitais, com a morte, a novas experiências criadoras. Sobre as teorias de Platão e Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho forjaram as bases da teologia cristã, amesquinhando o pensamento grego e desfigurando os princípios do Cristo na retorta dos dogmas sincréticos tirados de modelos pagãos. Dessas tentativas atrevidas surgiram as religiões do medo e da morte, que levaram a civilização terrena à aberração do materialismo. O estudo de um tema como o da educação para a morte exige incursões difíceis no pensamento antigo, moderno e contemporâneo, para o estabelecimento das conexões orientadoras. Não se pode entrar no labirinto sem o fio de Ariadne nas mãos, pois o Minotauro pode estar à nossa espera. Numa fase de transição cultural, como a deste século, o problema da morte exige de todos nós um esforço mental muitas vezes atordoante. Mas temos de fazer esse esforço para que a vida não fracasse em nós. A vida nunca fracassa em si mesma, pois o clã vital nunca se enfraquece, mas pode fracassar em nós. Os que se apegam à sua vida, como ensinou o Cristo, a perderão, mas os que a perdem, por amor de mim, a reencontrarão em abundância. Quem impede o fluxo da vida, suicida-se na barreira do seu egoísmo e volta ao círculo vicioso das reencarnações repetitivas. Esse é o castigo que o espírito preguiçoso se impõe a si mesmo. A sondagem da morte pelos vivos vem da mais remota antiguidade. Através das manifestações da paranormalidade espontânea ou provocada, videntes e profetas, místicos cristãos, sutis maometanos, pitonisas gregas, hebraicas e romanas, magos babilônicos, xamãs das regiões árticas, feiticeiros africanos, pajés dos trópicos e assim por diante, empenharam-se na espionagem possível da morte. Já que todos morremos, é natural o interesse dos vivos pelo que os espera no reverso da vida. Os espias da morte sempre se mostraram misteriosos e sofisticados, servindo-se de atitudes e práticas que os distinguiam do comum dos homens. E como as faculdades paranormais estão sujeitas às variações do humor orgânico, surgiram entre eles os espertalhões egípcios, sumerianos, árabes e chineses, cultivadores de malabarismos e trapaças, encantadores de serpentes e evocadores de espíritos por meios pitônicos. Toda essa farâmula de escamoteadores levou os videntes e profetas autênticos ao descrédito. Toda essa farândula de escamoteadores levou os videntes e profetas autênticos ao descrédito. As ciências em desenvolvimento repeliram em nome da razão essa turba de delirantes profissionais e as religiões amaldiçoaram os que não exerciam essas funções em recintos sagrados, onde fazia-se exclusivamente milagres dessa espécie. Dante Alighieri reergueu o prestígio dos videntes com as revelações espantosas de sua espionagem secreta, pois poeta é profeta,
e pelas mãos de Beatriz percorreu os caminhos da deusa Hécade, espécie de inspetora dos reinos celestes e infernais, e ofereceu ao mundo a versão católica medieval das regiões da luz, das regiões de luz e sombra. Aumentou nas igrejas a espionagem do além, e Shakespeare levou para os palcos suas geniais encenações de fantasmas vingativos. Já entre os gregos havia ocorrido coisas semelhantes, e na Guerra de Troia as vidências proféticas de Cassandra semearam o terror das profecias nefastas. Vem de longe o prestígio e o temor dos agouros, excitando os dons paranormais legítimos e incentivando as trapaças dos aventureiros. Nessa situação multimilenar de ambivalência, temos a maior prova da naturalidade e permanente ocorrência desses fenômenos e, ao mesmo tempo, a prova da sua normalidade como manifestações inerentes à própria natureza humana. A designação científica de paranormal para esse tipo de manifestações revela o excessivo escrúpulo das ciências em relação aos problemas que ameaçam os seus esquemas rígidos de uma realidade que ainda está longe de abranger na sua totalidade. No tocante apenas ao homem, à natureza humana, os trabalhos de cientistas eminentes como Richer, Crookes, Lodge, Zollner e tantos outros causaram estupefação e provocaram reações brutais no meio científico, o que mostra uma mentalidade fechada e pré-científica. O caso da parapsicologia é outra prova, e essa recente, da aversão da maioria dos cientistas pelas novas descobertas. Mas essa mentalidade, que Remy Chalvin chamou de alergia ao futuro, já não está podendo resistir ao impacto dos tempos atuais. Não obstante o misoneísmo das academias e outras instituições do gênero, as ciências avançaram com tal rapidez neste século que não poderá mais deter a sua marcha. As exigências tecnológicas e até mesmo o aumento populacional e as exigências bélicas empurram as ciências além de seus estreitos sistemas, forçando-as a perseguir objetivos reais. No século passado, o sábio Swedenborg, médium vidente e ectoplásmico, almoçando com o filósofo Kant na Alemanha, viu e descreveu-lhe o incêndio de sua própria casa em Estocolmo. Kant duvidou da veracidade do fato, que podia ser simples produto de alucinação. A notícia probante custou a chegar à Alemanha, mas acabou chegando com os pormenores descritos por Swedenborg. Kant estabelecia a mais rígida linha demarcatória para os limites da ciência, afirmando o princípio da impossibilidade da ciência além da matéria. Nem mesmo esse fato espantoso, por ele testemunhado, demoveu-o de sua restrição arbitrária. E isso se passava com um homem como Kant. Lombroso acusava Richer, em veementes artigos na imprensa, de devolver a ciência à superstição com suas pesquisas de metapsíquica, e só compreendeu o seu erro depois que sua mãe se materializou em sessão com Eusápia Paladino e ele pôde tomá-la em seus braços. Heine foi acusado de fraude em seu controle estatístico das experiências parapsicológicas e teve de recorrer a 2 congressos científicos para provar, através de exames das comissões competentes, que os controles estavam certos. Para negar os trabalhos de Crookes, inventaram que ele se apaixonara pela médium Florence Cook, pois fizeram um poema em louvor à beleza de Kate King, o espírito que se materializava em suas sessões experimentais. Todos seus fatos, e muitos outros, revelam o baixo nível de uma mentalidade pseudocientífica, ainda imersa em tricas e futricas das fases escolares. Por isso, declarou Kardec que os homens mais eminentes do planeta revelam às vezes uma leviandade que nos espanta no trato dos mais graves problemas. Os títulos acadêmicos e as cátedras absolutistas fazem subir a mosca azul à cabeça dos doutores, que se julgam muito seguros em sua sabedoria, como se tivessem nas mãos todos os segredos da vida e da morte. Foram homens desse tipo universitário padronizado, dominados pelo fetichismo dos sistemas e das regras inadiáveis, como os clérigos aos seus dogmas, que tentaram e tentam até hoje esmagar aos pés, como baratas indefesas, as mais fecundas conquistas de cientistas independentes. Felizmente,
A ciência não está subordinada a essas igrejinhas obstinadas, e grandes figuras do panorama científico tiveram a coragem moral de enfrentá-los em defesa da verdade. Os videntes e os médiuns sinceros, embora ultrajados, perseguidos, ridicularizados, muitas vezes presos e condenados, nunca se atemorizaram diante desses sabichões, como Richelieu chamou, e por toda a parte anteciparam as conquistas científicas com suas previsões. Tornaram-se os espias dos reinos proibidos e foram secundados pelos batedores atrevidos que não só espionaram de longe os mistérios ocultos, mas também penetraram nesses reinos para trazer ao nosso mundo obscuro não o fogo do céu roubado por Prometeu, mas as luzes da vida inextinguível que continuam acesas além das lápides dos cemitérios. Esses batedores audaciosos não temeram desprender-se dos corpos mortais sem morrer, para invadir os reinos proibidos. Kardec, na sua extrema prudência de homem de ciências, não aprovou essas aventuras, mas reconheceu o valor das que eram legítimas. Preferiu os métodos frios da pesquisa objetiva, aquecendo-os com o calor do amor pela humanidade, e criou os métodos específicos da pesquisa espírita, adequados ao objeto da nova ciência. Através deles, antecipou as descobertas tecnológicas de hoje, como a natureza extrafísica do pensamento e da mente, a constituição plásmica do corpo espiritual, os meios de comunicação com o mundo invisível, a pluralidade dos mundos habitados, a natureza cósmica e não apenas planetária da humanidade, a possibilidade da ação da mente sobre a matéria e da comunicação com os espíritos de criaturas mortas, das aparições intangíveis e também das aparições tangíveis dos espíritos, a necessidade evolutiva das reencarnações e assim por diante. O problema do ectoplasma até hoje aturde os sábios de sabedoria escassa. Ainda há pouco, um desses sábios declarou à imprensa que os fenômenos de materialização de espíritos é hoje teoricamente possível, mas na prática é impossível, pois para se produzir a materialização de uma criatura humana mediana, precisaríamos de 200 anos de produção de energia. Kardec já havia respondido a essa objeção há mais de um século, quando explicou que a materialização não é um fenômeno físico, mas fisiológico. Ninguém pode produzir um fenômeno de materialização, mesmo com a produção de energia elétrica durante um milênio, se não dispuser do plasma específico emanado do corpo espiritual de um médium. O plasma físico, quarto estado da matéria, já descoberto por Crookes como matéria radiante, foi agora redescoberto pelos cientistas materialistas da Universidade de Kirov, na União Soviética, e seus efeitos demonstrados em experiências sucessivas. Faltou às ciências do planeta a humildade necessária para compreenderem que, até agora, só se haviam preocupado com o aspecto sensível da natureza, em termos platônicos, esquecendo-se do aspecto inteligível ou espiritual. Toda a realidade se constitui de espírito e matéria, e o espírito é o elemento estruturador da matéria. Esse é o nó górdio que as ciências do mundo não puderam desatar, preferindo cortá-lo, como fez Alexandre, sem perceberem que nesse corte confessavam a sua potência e caíam no abismo inexplicável da morte. A ciência espírita desatou pacientemente os nós e por isso avançou muito além da ilusória sabedoria dos sábios terrenos. Isso não quer dizer que os espíritas tenham sido mais atilados, mas apenas que a humildade e a sensatez de Kardec os livraram de cair no mesmo alçapão. Como já compreendera Bacon, a ciência é um ato de obediência a Deus. O cientista pode não acreditar em Deus, mas se não obedecer às suas leis, que estruturam toda a realidade, nada poderá fazer. Ele começa por estudar as leis de cada campo da natureza em que pretende agir, e se não conhecê-las com precisão e não obedecê-las com rigor, jamais atingirá os seus objetivos. Repelir as manifestações paranormais, que sempre, em todas as latitudes da Terra e em todos os tempos, se fizeram presentes e atuantes, pelo pressuposto anticientífico de que não passam de superstições populares, é dar prova de falta de senso e de pretensão orgulhosa. Negar a existência de um poder criador e ordenador do cosmos é negar a evidência.
O pecado das ciências materialistas não é o da desobediência, pois elas não podem desobedecer a Deus, mas o estúpido pecado do orgulho arrogante. Na hora individual da morte de cada um, todos se curvam para o chão em obediência a Deus. Não há ciência sem obediência. Essa é a lei básica de todo desenvolvimento cultural. Não é sensato nem científico negar a realidade em que estamos entranhados, na qual vivemos e da qual não podemos escapar. A cultura materialista não provém do conhecimento, mas do equívoco. E a finalidade da ciência nada mais é que desfazer os equívocos para chegar à verdade. As bravatas dos astronautas materialistas que deram voltas na órbita da Terra e, não encontrando Deus, chegaram à conclusão de que ele não existe, não passam de infantilidade. Isso prova que o materialismo leva ao infantilismo cultural. De outro lado, encontramos o infantilismo das religiões dogmáticas e formalistas, que aceitam a existência de Deus em forma humana, fazem da criatura humana um chapeuzinho vermelho na estrada do bosque e nos assustam com a imagem do diabo em forma de lobo mau. Os espias e os batedores da morte desfizeram as lendas ingênuas que nos encantam na infância, mas ao mesmo tempo nos mostraram que elas correspondem a símbolos oníricos de realidades que devemos identificar ao amanhecermos como homens. A teoria psicofisiológica de que a dor é o exagero do prazer tem a sua confirmação social na existência universal das comunidades de amantes da morte. Desde todos os tempos, essas comunidades se desenvolvem no seio ambivalente das religiões, onde se nutrem de desesperos e angústias, sacrifícios, autoflagelações, cilícios, conformismo piedoso, torturando-se para as delícias do paraíso. A ambivalência dessa situação é evidente. Desejam e temem o prazer da terra, onde tudo passa depressa, e escapam do impasse pela porta das promessas divinas que lhes oferecem o prazer eterno. Jogam na loteria do além a fortuna da saúde e as moedas douradas da alegria, cobrindo-se de cinzas e farrapos, como faziam os judeus antigos, ou mergulhando na sujeira, no desinteresse pela comodidade e limpeza, como faziam os frades penitentes, para morrerem em cheiro de santidade. O fedor da sujeira garantiria a participação nos banquetes da eternidade. Os frades dos conventos isolados dos desertos permaneciam analfabetos para não caírem nas armadilhas do diabo, cheias de petiscos intelectuais perigosos. As mais perigosas dessas privações sagradas eram benéficas, pois, trocando os prazeres carnais pelos prazeres ideais do outro mundo, desencadeavam nas criaturas ingênuas os delírios do misticismo lúbrico, evitados pelos espíritos de íncubos e súcubos, ativíssimos na Idade Média. Deus entregava os seus servos, interesseiros e egoístas, às tentações fatais desses demônios insaciáveis. Mas a lição não produziu efeitos, a não ser o dos expedientes da hipocrisia, com que os mais espertos conseguiam passar por santos prematuros, cujos deslizes ocasionais eram cobertos piedosamente por taxas escusas de indulgência. Até mesmo o apóstolo Paulo, vibrante e culto, mas arcado ao peso do remorso pelas perseguições aos cristãos e pela lapidação de Estevão, recomendava aos cristãos que não se casassem e aos casados que não praticassem relações sexuais. Mas bem cedo teve de recriminar os santos da igreja de Corinto, que se tornavam piores dos que os pecadores pagãos. Como ainda não havia pílulas anticoncepcionais, cresciam os chifres do diabo nas comunidades dos santos e algumas santas apareciam engravidadas. O culto da nudez, como estado de graça proveniente do Éden, ainda nos tempos medievais precisou ser reprimido por medidas enérgicas. Até hoje, perduram no mundo cristão os resíduos desses tempos, em que os servos de Deus desobedeciam à lei bíblica do multiplicai-vos, que não trazia nenhuma recomendação matrimonial, como se vê na Bíblia. Os amantes da morte foram sempre práticos no trato da vida.
O celibato de padres e freiras foi sempre furado por medidas de exceção e até mesmo pela criação de taxas especiais de licença, como no caso referido por Aldous Huxley em Os Demônios de Ludã. No esforço para sufocar a vida em favor da morte das igrejas, sempre fracassaram e fracassarão, a menos que Deus permita a produção em massa da nova bomba de nêutrons para poupar-se do terrorismo de um novo dilúvio. Jesus não violou as leis naturais criadas por Deus, aumentou o vinho que alegrava as bodas de Caná, livrou a mulher adúltera da sanha feroz de seus lapidadores, não escolheu celibatários para seus discípulos, aceitou Pedro com a família como seu apóstolo, recebeu Madalena como discípula e foi a ela que apareceu na ressurreição. Apesar de tudo isso, o fermento velho dos rabinos do templo ainda hoje leveda massas impuras no meio cristão. O Espiritismo não se organizou em igreja para evitar os prejuízos dessa hipocrisia contrária à lei de amor do Evangelho. Mesmo assim, aparecem, ainda agora, no meio espírita, os pregadores da santidade hipócrita. São pregadores angélicos que semeiam essas ideias na ingenuidade pretensiosa das massas espíritas, talvez interessados nos chifres do diabo ou no restabelecimento dos costumes de Sodoma, tão fartamente restabelecidos em nosso tempo. É inacreditável que isso possa acontecer no meio espírita, contrariando os princípios racionais e científicos da doutrina. Mas tudo pode acontecer num período de transição como este que estamos vivendo. Espíritas dizendo-se abstêmios, de mãos postas e olhos voltados para o além, tentando negar sua condição humana para alcançar o céu. É o que de mais ridículo e absurdo se possa imaginar. As funções normais da espécie não podem ser suprimidas num organismo humano sem causar deles desequilíbrios perigosos. A função sexual não tem por objeto o gosto sensual, mas a reprodução da espécie. Não obstante, o prazer sexual natural, na ligação normal e afetiva de duas criaturas que se amam, é também importante elemento de equilíbrio orgânico, psicofísico. A condenação do sexo é a estúpida manifestação da hipocrisia. Os que tentam agora introduzi-la no meio espírita só podem ser indivíduos frustrados ou, lamentavelmente, desviados de suas funções normais. Esses indivíduos servem aos desequilíbrios dos espíritos vampirescos que se banqueteiam nos vícios inconfessáveis de criaturas humanas por eles subjugadas. Tivemos a oportunidade de ver e ouvir, num programa de televisão, em que falavam representantes de várias religiões, um representante de uma casa espírita declarar que precisamos sofrer intensamente na Terra para chegarmos aos planos espirituais superiores. Era um amante da morte e, respondendo à pergunta do apresentador, como o senhor deseja passar para o outro lado? Disse, definhando bem lentamente no leito. As palavras foram acompanhadas de uma gesticulação padresca e uma expressão fisionômica de delírio imbecil. Uma triste amostra de falta de conhecimento espírita e de tendência masoquista delirante. Aquele pobre homem aprendera espiritismo às avessas e sonhava com a morte pelo definhamento, como se agradasse a Deus a tortura diabólica de uma morte nessa condição de miserabilidade total. Que Deus seria esse? Algum Moloque acostumado a alimentar-se de crianças vivas assadas nas suas brasas? E que imagem da doutrina esse homem apresentava aos telespectadores? Seria um dos anjos da casa por ele representada que lhe sugerira essa demonstração de mentalidade masoquista? Nem mesmo um frade trapista, em cheiro de santidade, trazido como múmia egípcia da era faraônica, faria com tanta perfeição a mais deturpada e triste figura de um masoquista delirante. O pobre homem, parecia saborear, em êxtase, as delícias do seu definhamento no leito à espera do paraíso. O masoquista é um esquizofrênico de sensibilidade invertida. A esquizofrenia o afasta da realidade imediata e o envolve no delírio dos prazeres futuros que ele transforma em satisfações subjetivas no processo das transposições alienantes. Naquele breve instante, na televisão, sob as luzes das lâmpadas atordoantes, o pobre homem sentia-se definhar diante das câmeras
e do mundo na plenitude dos gozos da morte lenta, em versões espasmódicas de sensações ancestrais arquivadas no mundo mágico do inconsciente. Era doloroso vê-lo assim, naquela bem-aventurança da frustração. A dor, o sofrimento e a morte não têm, na concepção espírita, esse sentido delirante que ele lhes dava. Pelo contrário, tudo no espiritismo se define como articulações do processo único e universal da evolução. E esta não é milagrosa ou sobrenatural, pois é o desenvolvimento das potencialidades das coisas e dos seres no desenrolar histórico, no plano temporal, como no caso da razão, em Hegel. Tudo é teleológico, tem uma finalidade que se entrosa na engrenagem espantosa da teleologia universal. A dor, dizia Leon Denis, é lei de equilíbrio e educação. Nessa concepção, não há lugar para a dor punitiva, castigo divino ou maldição. A dor é efeito intrínseco das atividades evolutivas, como o prazer. Por isso, dor e prazer são verso e reverso de determinada ação do ser na existência. Da mesma maneira, a morte, sendo o limite extremo do processo existencial, liga-se a todo o processo vivencial do desenvolvimento humano. A lei de unidade encadeia a realidade na direção única do ser, do que resulta que o espírito, na sua expressão humana superior, reflete a unidade total do cosmos em sua unidade ôntica. Deus cria e sustenta o real, mas os seres trabalham a si mesmos e aos outros na facticidade de cada um e de todos. O cosmos é a colmeia geral em que cada abelha tem a sua missão, a tarefa vital e espiritual específica e entrosada no programa da espécie ou da raça. A consciência traz em si o esquema geral do sistema, desde o esboço inconsciente dos planos inferiores até o desenho nítido e cada vez mais vivo dos planos superpostos, entrosados e interpenetrados, segundo a visão das hipóstases de Plotino. Por isso, podemos abranger, em nosso microcosmos individual, como ideia geral imanente em nós, toda a complexidade infinita do sistema. Dessa maneira, somos também responsáveis pela criação e sofremos as consequências de nossas atividades conscienciais, vitais e existenciais, bem como materiais, sem que nenhuma autoridade externa nos condene ou nos aprove. Assim compreendida a realidade, podemos também compreender a total liberdade do ser como decorrência natural de sua responsabilidade total. Somos aquilo que fazemos em nós e por nós, no lugar que nos compete. A morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos e do que fizemos. O renascimento resulta desse balanço final de uma existência e nos prepara para a seguinte. Os méritos e deméritos de tudo quanto fizermos é exclusivamente nosso, pois o objetivo do todo é a formação de todos e de cada um para as atividades futuras no desenvolvimento de toda a perfectibilidade possível em tudo, em todos e no todo. As preparações religiosas para a morte e os sacramentos extremos não oferecem ao homem os dados necessários à compreensão de todo esse processo. Simplesmente reforçam no espírito do moribundo as vagas esperanças do perdão e as terríveis ameaças do castigo. Os familiares podem orar pelos que partiram, mas nunca sabem para onde partiram e o que realmente acontece nessa viagem misteriosa. A educação para a morte é um curso de bem viver para bem morrer, com plena consciência do sentido e da significação da morte e de sua importância para a vida. Os amantes da morte não a conhecem, como não conhecem os mortos, dos quais só veem os cadáveres. A espiritualidade atual do mundo é uma a-espiritualidade, como a definiu Kierkegaard. Se não tratarmos da educação para a morte, não sairemos do círculo vicioso em que entraremos sem ter vivido. A tendência ao suicídio caracteriza os candidatos ao voluntariado da morte. A necrofilia é um componente natural do psiquismo de todos os seres vivos. A teoria, antiga e atual, da existência de povos necrófilos, como os egípcios e os japoneses, por exemplo, é discriminativa e exagerada. Mas não há dúvida de que a necrofilia,
como todas as variantes psicoafetivas, acentua-se mais em alguns povos, em razão de concepções religiosas, tradições de honra, condicionamentos culturais e morais, heranças tribais sobreviventes e até mesmo condições mesológicas, como nas regiões sujeitas a catástrofes geológicas periódicas. A verdade é que em todos os povos, como revelam as estatísticas do suicídio em todo o mundo, as ocorrências dessa natureza se verificam com alternativas de crescimento e diminuição. É evidente a existência de uma repercussão social do suicídio, em nosso tempo mais acentuada pela divulgação mais intensa através dos meios de comunicação. A teoria parapsicológica de Jung sobre as coincidências significativas sugere a presença de uma forma de contágio mental afetivo nos meios sociais. Seja como for, a existência do suicídio no reino animal, como elemento ligado à própria reprodução da espécie, como nas aranhas, escorpiões e abelhas, prova que a tendência ao suicídio existe em todos nós e pode ser intensificada não só por fatores individuais, mas também por fatores de ordem exterior. A concepção antropomórfica de Deus levou as religiões a considerarem geralmente o suicídio como um ato de rebeldia e desobediência a Deus. Disso resultaram as condenações assustadoras das religiões que negam o socorro dos sacramentos à alma do suicida. Essa também é uma manifestação da necrofilia nas religiões, que negam amparo e ajuda precisamente aos seres mais necessitados, procurando matar a própria alma do suicida numa exasperação sádica do instinto de morte. Embora essa medida seja geralmente tomada no sentido de repressão ao suicídio, a impiedade é chocante para com as vítimas do suicídio e para suas famílias, que se sentem impedidas de dar ao suicida o menor consolo. Essa medida extrema, como todas as dessa ordem, servem apenas para exasperar o instinto de morte nos meios atingidos pela desgraça. Do ponto de vista da ciência, da parapsicologia e do espiritismo, o suicídio, que interrompe de maneira brusca o processo vital, causa transtornos graves a quem o pratica. A mente se conturba já antes da prática do ato criminoso, pois o suicídio é um auto-assassínio, não raro longamente meditado. Seja dessa natureza ou determinado por condições patológicas, loucura ou decepções violentas, é sempre uma interrupção brusca do curso vital de uma existência necessária. Esse corte violento de todas as possibilidades em curso produz um choque reversivo na estrutura psicomental afetiva do suicida, levando-o a um estado de confusão e angústia que pode durar longo tempo. Deus não castiga o suicida, é ele mesmo, o suicida, que se castiga no próprio ato de suicidar-se. Negar socorro religioso a um espírito nessas condições é uma impiedade, é abandonar a si mesmo o espírito desequilibrado. Pensar no suicida como num condenado eterno é aumentar a sua angústia e o seu desespero, colocando-nos na posição de torturadores cruéis. Além disso, há suicídios que se justificam, como no caso de imolação voluntária para salvar outras pessoas. Essa intenção, se for justa e real, e não apenas fantasiosa ou criada por precipitações, abranda o chamado martírio dos suicidas, tão insistentemente divulgado no meio espírita, com a finalidade de evitar esses casos. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto nosso tem suas repercussões inevitáveis no curso existencial. As leis naturais, que tanto são materiais como espirituais, não podem ser violadas sem que essa violação nos acarretem as consequências do abuso. A ordem universal, instituída em todo o universo, não se comprova apenas na vida carnal, mas em todos os planos existenciais. Não se deve temer no suicídio o suposto castigo de Deus, mas as consequências naturais do ato de violação de um processo vital. Temos de compreender a dinâmica da natureza, tanto para viver como para morrer. Temos de inteirar-nos do aspecto racional da realidade em que vivemos e morremos, para escaparmos à ilusão do antropomorfismo religioso, carregado de misticismo e de medo, que nos faz ver nos processos naturais a mão oculta de um Deus que não usa as mãos, mas o seu poder mental para nos levar ao conhecimento de nós mesmos, de nossos deveres e compromissos espirituais.
Só assim poderemos racionalizar a nossa vida de maneira espontânea e clara, evitando os caminhos tortuosos de crenças e descrenças antigas. O ato de crer é emotivo e antecede a razão. A fé nascida da crença é sugestiva e, portanto, emocional. Pode levar-nos à paixão e ao fanatismo, gerando os monstros sagrados dos torturadores e assassinos a serviço de Deus. Só a razão, firmada em experiências objetivas e em princípios lógicos, pode nos dar a fé verdadeira que nos permite dizer, como Dennis Bradley: eu não creio, eu sei. O saber é superior ao crer, pois é uma conquista da experiência individual no trato direto com os fatos reais. O voluntariado da morte não cresce nas searas positivas do saber, mas nos campos fantasiosos da ilusão. Quando a razão periclita e desfalece ao impacto das emoções tumultuadas nos embates do mundo, podemos perder os freios da razão e entregar-nos ao desespero. Nesse caso, a razão só poderá restabelecer o seu controle se for socorrida pela vontade amadurecida no tempo. Acusa-se a razão de frieza e insensibilidade, mas a razão possui o calor do entusiasmo e a sensibilidade da justiça, sem vendas nos olhos. A visão clara, precisa e serena da realidade pode explodir na razão em surtos de indignação contra os deturpadores da verdade. Podemos aferir esse fato nas páginas do Evangelho, nas passagens decisivas em que o Cristo desferiu os raios da sua indignação contra a hipocrisia e a astúcia interesseira dos fariseus. Os que amam a verdade não podem tolerar a mentira nem acompliciar-se com os exploradores da mentira. A morte não é uma porta de escape para os pusilânimes, mas a catapulta da transcendência para os bravos, que enfrentaram as batalhas da vida sem se acovardarem. Ninguém é obrigado a amadurecer antes do tempo, mas os que já estão maduros não podem regredir sem trair a si mesmos e a verdade. Se existem as atenuantes do suicídio, como já vimos, a verdade é que elas são mais rigorosas do que as exigências da vida. Isso porque a programação de cada vida se inclui no processo da evolução geral do planeta. Temos as nossas obrigações a cumprir na encarnação, não somente em nosso benefício, mas também a favor dos que foram designados para participar das nossas lutas. Não podemos pensar no suicida que escapou aos seus deveres sem nos lembrarmos também dos que ficaram abandonados a si mesmos ante a fuga e deserção do que engolfou-se no seu egoísmo, como se não tivesse com eles nenhum compromisso. Por essas razões coletivas, e não por motivos particulares, nem pelo pressuposto absurdo da ira de Deus, é que o crime da fuga se transforma em traição, que pesará fatalmente na consciência culpada. O voluntariado da morte não é desastroso por ser da morte, pois todos morremos, mas por ser a legião dos traidores da vida e dos que ficaram vivos na terra. Os batalhões de voluntários da morte são sempre seguidos em todo o mundo pelo cortejo dos frustrados da vida. É um cortejo esfarrapado, esquálido, formado pelos milhões de crianças natimortas ou que não conseguiram sobreviver ao nascimento mais do que alguns dias. Pode-se deduzir, da lei de causa e efeito, que esses bandos anônimos, procedentes em geral dos subúrbios miseráveis das ricas metrópoles, constituem-se de ex-voluntários que voltam à encarnação ansiosos de retomar as oportunidades de realizações que desprezaram no ato do suicídio. Numa reunião mediúnica de que participávamos, manifestou-se um espírito que, a princípio, parecia um brincalhão. Reclamava de o haverem convencido no plano espiritual a reencarnar-se para aliviar, na vida terrena, a consciência pesada. E explicava: aceitei a proposta, submeti-me a todos os preparativos, suportei pacientemente os pesados meses de uma gestação em que eu e minha nova mãe passamos momentos difíceis. Por fim, nasci, mas não tive a possibilidade de sentir o gosto da vida nova. Morri e voltei imediatamente para o mundo espiritual. De que me serviu todo esse sacrifício? Quero que vocês me expliquem, pois aqui não tenho possibilidade de conversar com alguém que entenda do assunto. Aí na Terra, vivemos de cambulhada, mas aqui a situação é diferente. Cada qual tem de se ajeitar no meio que lhe é próprio.
Nesse momento, o médium tomou uma posição estática, parecia caído em êxtase. Logo mais voltou à naturalidade e disse: "O cara que me fez passar por essa chegou e está me explicando que ganhei tempo. Passei por tudo isso para aliviar minha consciência do remorso do suicídio. Já me sinto mais aliviado." Essa história real levanta uma ponta do véu que oculta aos nossos olhos o mistério das mortes prematuras. Não existe acaso nos processos da natureza. Existem leis. Pelos dados fornecidos pelo espírito frustrado, foi relativamente fácil comprovarmos a realidade dos fatos. Nenhum dos participantes da reunião conhecia nenhuma das pessoas vivas relacionadas com o caso, mas os fatos-chave do suicídio e do nascimento frustrado foram comprovados. Nos anais da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Europa e da América, há numerosos registros de casos dessa natureza. Todas as interpretações teóricas contrárias à teoria espírita parecem arranjos mal acosturados ante a evidência e a coerência das provas obtidas. Há pessoas que não aceitam esses fatos mediúnicos, alegando que tudo neles se passa de maneira muito semelhante aos fatos da vida terrena. Não percebem que estão condicionadas pelas fantasias do maravilhoso oferecidas pelas religiões de que já se desligaram, sem abandonar os seus fardos. A ideia de que o morto é uma alma do outro mundo transformou-se numa entidade mitológica. Continua a funcionar no inconsciente dessas criaturas que são contraditórias sem o perceber. Os reflexos mentais condicionados exigem maravilhas dos pobres mortos humanos que continuam humanos por não terem conseguido ainda alcançar os planos da angelitude. Os espíritos humanos são almas humanas que animaram corpos humanos na Terra. Quando os espíritos se apresentam de maneira mirabolante, não merecem o crédito dos estudiosos do assunto, mas conseguem facilmente encantar e fascinar os amantes do maravilhoso. Essa, como assinalou Kardec, desde meados do século XIX, é a maior dificuldade para a aceitação da realidade espiritual. Na dramática história da psicologia, em que tantos caminhos e descaminhos foram trilhados, surgiu neste século, de novidades violentas, a psicologia da morte, resultante das ressurreições clínicas produzidas nos hospitais, através das técnicas médicas de restabelecimento das pulsações cardíacas em pessoas vitimadas por morte súbita. Nos Estados Unidos, tornou-se famosa a doutora Ross, com suas investigações minuciosas sobre as sensações e visões ocorridas durante o estado mortal e descritas pelos pacientes ressuscitados. A psicologia voltou à fase da introspecção, dependendo dos relatos dos pacientes, mas já agora apoiada em longas e profundas pesquisas instrumentais. Os relatos dos pacientes podem ser comparados com as observações e as sondagens clínicas. A verdade é que esses fatos sempre ocorreram em todo o mundo, mas só agora estão sendo submetidos à pesquisa científica. A mecânica da técnica de ressurreição, com massagens e ginástica dos braços, deu tranquilidade ao materialismo científico. Mas a inquietação provocada pelos relatos orais dos pacientes criou alguns problemas, impedindo a explicação simplória da vida como efeito de mecanismos orgânicos. A morte perderia com isso seu prestígio e a vida se transformaria numa questão de relojoaria. Bastaria acionar o pêndulo parado para se pôr o defunto no prumo e restabelecer o seu tic-tac. Mas a vida e a morte não se mostraram assim tão dóceis, não quiseram satisfazer os biólogos e químicos empenhados em produzir vida em laboratório. Não obstante, nesse caso não apareceram as intervenções de poderes extracientíficos, à maneira do que fizeram os clérigos no passado, interromperem as pesquisas com anátemas e maldições. Menos felizes que os psicólogos da morte foram os pesquisadores soviéticos, que na Universidade de Kirov conseguiram provar a existência do corpo bioplásmico dos seres vivos, o que lhes custou a excomunhão estatal reforçada fora da União Soviética pelas condenações das igrejas através de instituições científicas por elas controladas. O mesmo já havia acontecido nos Estados Unidos com o problema da reencarnação e o das pesquisas parapsicológicas. O professor Heine, da Universidade de Duke, teve de reagir contra os psicólogos que o criticavam,
mostrando que usavam contra as suas pesquisas métodos anticientíficos, com simples argumentos, sem a contraprova experimental. Mas tudo isso pertence ao processo de desenvolvimento das ciências, que é uma luta incessante contra os preconceitos e as crendices institucionalizadas. A verdade é que de todas essas lutas, restou o fato inegável da possibilidade de elaboração da psicologia da morte. A pesquisa no homem vivo reintegra a morte em sua natureza psicobiológica, tirando-lhe os aspectos misteriosos e o sentido de sobrenatural que teólogos e gurus lhe deram através dos séculos. Toda a mitologia igrejeira da morte, da ressurreição e do renascimento ou reencarnação caem por terra com seus arranjos e adereços, para que a morte, como a verdade, possa sair do fundo do poço com sua nudez clássica. Ao mesmo tempo, no precioso filão das explorações da morte, de que tanta gente tem vivido a tripa forra, surgiram as tentativas de manutenção da morte em conserva, com os cadáveres de milionários congelados, em catalepsia forçada, na manutenção precária de uma subvida sem nenhuma perspectiva. Faltam-nos os recursos básicos para uma experiência realmente científica nesse campo, que são o frio absoluto e um soro mágico que impedisse as queimaduras do gelo absoluto que Barjavel inventou em Noites dos Tempos, em termos de ficção científica. Mas como a esperança é a última que morre, os milionários podem pagar todas as esperanças, é evidente que essas tentativas prosseguirão livremente. As pesquisas parapsicológicas provaram a existência da percepção extrasensorial nos animais. Nas pesquisas espíritas, mais antigas e mais profundas, as manifestações físicas de animais foram amplamente verificadas. Animais domésticos mortos foram materializados, comprovando a sua sobrevivência ao fenômeno da morte. Em São Paulo, no famoso grupo espírita de Odilon Negrão, deu-se a manifestação ectoplásmica inesperada de um cachorro de raça pertencente à família de um amigo. 3 médiuns de materializações participam da reunião. Dona Hilda Negrão, o Dr. Urbano de Assis Xavier, cirurgião dentista, e o Dr. Luiz Parigote de Souza, médico. Nenhum dos presentes pensava no cachorro que morrera na fazenda da família em São Manuel. Foram os espíritos controladores do trabalho que anunciaram a presença do animal pelo fenômeno de voz direta, a voz do espírito vibrando no ar, sem intermediário mediúnico. Dr. Antônio, presente, foi quem reconheceu o animal, que, materializando-se, dirigiu-se a ele, festejando-o. O professor Ernesto Bozano, famoso cientista e pesquisador espírita de Milão, na Itália, verificou e estudou vários casos dessa natureza. Os anais da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra e dos Estados Unidos registram numerosos dessas ocorrências espontâneas. Conan Doyle, o famoso escritor e historiador inglês, médico e pesquisador psíquico, obteve fotografias de fenômenos semelhantes. Kardec foi o primeiro a constatar essa realidade, hoje na pauta das pesquisas parapsicológicas. John Gunther, famoso repórter e ensaísta alemão, em seu livro Nestes Tempos Tumultuosos, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, relata a curiosa manifestação de um cachorro de raça, de grande porte, que assombrava um hotel de luxo da Baviera. A manifestação se deu na sua frente, na escadaria do hotel. Esses fatos puseram por terra as teorias cartesianas sobre o animal-máquina, movido apenas por instintos, e as doutrinas religiosas que atribuem alma exclusivamente aos seres humanos. Esse antropocentrismo, bem ao gosto da vaidade dos homens, já foi também abalado pelas pesquisas da psicologia animal e pelas pesquisas parapsicológicas. Com isso, reafirma-se o princípio espírita da evolução geral dos seres através das espécies, sustentadas por Russell Wallace, o cientista inglês que se opôs ao materialismo das teorias de Darwin. Resultados de pesquisas e fatos espontâneos demonstram que a lógica da natureza é superior à lógica pretensiosa dos homens. A psicologia sem alma, de Watson, nos Estados Unidos, negou a própria alma humana, baseando-se nas teorias do reflexionismo russo de Besterev e Pavlov, mas acabou reduzida a um sistema mecanicista de interpretação do homem. Freud não era espiritualista, mas foi obrigado a penetrar nas profundezas da alma em suas pesquisas do inconsciente. A complexidade do dinamismo anímico por ele revelada
contraditava flagrantemente com a simplicidade não rara e ingênua das suas conclusões negativistas. Contrariando Descartes, que descobriu na sua própria alma a ideia de Deus e elevou esse fato à condição de lei universal, Freud perdeu-se nos subterrâneos da libido e considerou a ideia de Deus como simples introjeção do mito fálico no inconsciente. Carl Jung, seu discípulo, insurgiu-se contra o mestre, formulando a teoria dos arquétipos, em que o arquétipo supremo é a ideia de Deus, que Kant considerou como o supremo conflito formulado pela mente humana. Em seu livro O Homem Descobre Sua Alma, Jung sustenta a impossibilidade ontológica de excluirmos a alma da realidade ôntica da pessoa humana. Nesse livro, Jung declara, em 1944, estar convencido de que o estudo científico da alma é a ciência do futuro. No campo da parapsicologia, a contribuição de Jung foi a mais importante, com sua teoria das coincidências significativas, com a qual superou as grosseiras comparações da mente com as emissões radiofônicas, demonstrando que não há emissões de energias físicas no processo telepático, mas coincidências mentais num plano de afinidade suprassensível. Em suas memórias, Jung relata fatos paranormais de que foi participante e até mesmo produtor, certa vez quando discutiu o problema com Freud, tendo este se negado a analisar a questão que lhe parecia fora do seu campo de estudos. Para Heine, a psicologia não pode desviar-se do seu objeto, que é a alma. Por isso acusou a psicologia atual de haver perdido o seu objeto, transformando-se numa ecologia como ciência do comportamento humano nas relações do sujeito com o meio em que vive. A psicologia da alma abrange necessariamente um novo ramo das ciências psicológicas, que revela a dinâmica essencial das relações corpo-alma durante a vida e no momento da morte, quando a alma ou o espírito se liberta de seu condicionamento carnal. Já dizia o padre Vieira: quereis saber o que é a alma? Vede um corpo sem alma. Vede um corpo sem alma. A morte é o momento em que a alma e seu instrumento de manifestação material, o corpo carnal, se mostram separados. Nesse estado de separação, o corpo material se imobiliza e o corpo bioplásmico dos pesquisadores russos da Universidade de Kirov continua em atividade, desprendendo-se do corpo carnal. O corpo espiritual da tradição cristã, que Kardec chamou de perispírito, pois se apresenta como um envoltório semimaterial do espírito propriamente dito, foi considerado pelos russos como da vida. A designação científica de bioplásmico o define em sua natureza e em suas funções. Bio, porque é vida, corpo vital, e plásmico, porque é constituído por um plasma físico, elemento formado de partículas atômicas livres, não ligadas a nenhuma constelação atômica, a nenhum átomo. Esse corpo, que foi fotografado pelos russos através de câmeras Kirlian de fotografias paranormais, apresenta-se brilhante e transparente, como se fosse de vidro. As pesquisas com vegetais e animais em Kirov provaram que esse corpo rege todas as funções do corpo carnal e oferece uma visão total do estado de saúde, doença ou aproximação de estados mórbidos do corpo carnal. Tudo isso corresponde exatamente ao que a pesquisa espírita já havia revelado sobre o perispírito. O corpo carnal só se cadaveriza quando o corpo bioplásmico se desligou completamente dele. Então a morte se consuma. É importante que essa descoberta tenha sido feita na União Soviética por cientistas materialistas, confirmando plenamente as conquistas da ciência espírita feitas por Kardec e por cientistas do maior renome como Crookes, Richer, Crawford, Zollner, Schrenck-Notzing, Paul Gibier, Ochorovics e outros. Tivemos ocasião de ver esse corpo em algumas de nossas experiências mediúnicas, muito antes das pesquisas de Kirov. As pesquisadoras da Universidade Prince Hall, nos Estados Unidos, que foram à União Soviética, viram as fotografias e entrevistaram os cientistas responsáveis pelas pesquisas de Kirov, mostrando deslumbradas com o corpo espiritual do homem. O relato completo dessa descoberta pode ser lido no livro Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, de Lynn Schroeder e Sheila Ostrander, da editora Cultrix, São Paulo. O título em inglês não se refere a experiências, mas a descobertas. A edição original americana é da própria Universidade Prentice Hall,
mas há edições posteriores da editora Bentham Books, de Nova York. A psicologia da morte não ficará certamente restrita aos problemas específicos da relação alma-corpo. A morte nasce das entranhas da vida. Por isso, vida e morte caminham juntas de mãos dadas ao longo da existência. Costuma-se dizer que começamos a morrer desde que nascemos. Buda dizia que a morte nos visita 75 vezes em cada uma das nossas respirações. A psicologia da morte, portanto, deve começar na vida, pesquisando as diversas formas por que as criaturas em geral encaram a morte, como a sentem em relação a si mesmas e em relação aos outros, que influências a morte exerce na vida das pessoas. Quais os sentimentos que determinam certas atitudes em face da morte, como se encara hoje o problema das exigências religiosas na hora da morte e nos funerais, qual o efeito do terror da morte no comportamento das criaturas, em várias idades, como se poderá mudar tudo isso em favor de condições melhores e assim por diante. A observação de Heidegger sobre a nossa tendência de sempre falarmos da morte como sendo dos outros e não nossa, merece especial atenção nas pesquisas. Vivemos num mundo que só conhecemos por uma face, embora sabendo que a outra face nos espreita. Conhecemos a face da vida, sempre voltada para nós, mas nada ou quase nada sabemos da face da morte. Que efeitos terá essa situação em nosso psiquismo? Que efeitos terá essa situação em nosso psiquismo? Os homens se matam por coisas mínimas. Quais os impulsos reais que levam os homens a essa situação brutal e inconsciente? Por que a morte parece não afetar a maioria das criaturas que vivem sem preocupação com ela? Se a psicologia da morte não se interessar pela vida, fracassará em sua tentativa de esclarecer os problemas da morte, de ajustar-nos conscientemente ao fato de que nascemos para morrer. Só poderemos compreender a vida depois de compreendermos a morte. Não é estranho que tenhamos feito tudo ao contrário até agora, temendo e ao mesmo tempo desprezando a morte? A morte é certa, dizem com indiferença. Não obstante, e morte é geralmente incerta, pois não sabemos quando e de que maneira chegará. Se todos nós interessássemos mais pela morte, não poderíamos viver melhor, com menos ambições e menos desesperos inúteis? A psicologia da morte não surge por acaso. Na mortalidade massiva do nosso tempo, a morte adquire maior importância que a vida, porque sabemos que estamos na vida e a conhecemos bem. Mas e a morte? A ressurreição dos mortos no último dia, no fim dos tempos, é uma alegoria judaica de que Jesus se serviu, como de tantos outros elementos do judaísmo, para ensinar o sentido verdadeiro da morte como transição ou passagem de um mundo para outro, do mundo material para o espiritual. O último dia é apenas aquele em que morremos. O fim dos tempos seria o fim do mundo. Mas de que mundo? A imaginação rabínica antecedeu com vantagem a dos teólogos cristãos. Mais integrada nas tradições proféticas do fértil crescente, a imensa região oriental descrita por John Murphy na sua História das Religiões, os rabinos judeus dispunham das excitações naturais da época em que um novo mundo estava sendo construído na Terra. A era apocalíptica judaica, de que o Apocalipse de João nos dá uma imagem alucinante, foi o mundo mágico das profecias judaicas. Jesus, judeu nascido na Galiléia dos gentios, em meio aos gregos da Decápolis, salvou-se da helenização graças à humildade e pobreza da sua família. A profissão de carpinteiro, que o pai lhe transmitira, segundo os costumes da época, livrou-o das influências herodianas que fizeram de Madalena uma cortesã grega típica. Educado na sinagoga, recebendo a bênção da virilidade aos 13 anos, no Templo de Jerusalém, Jesus era um judeu entre judeus. Sua inteligência excepcional, a elevação natural do seu espírito, lhe permitiam servir-se dos elementos da cultura judaica para transmitir aos judeus suas ideias generosas, tentando romper o terrível sociocentrismo judaico, racista e pretensioso, que até hoje perdura de maneira chocante na arrogância e na insolência do novo Estado de Israel. Esse esforço generoso de Jesus
como podemos ver hoje, não surtiu os resultados que um deus grego, por exemplo, poderia ter obtido. Os romanos, que se casavam bem com as antivirtudes judaicas, teriam feito de Jesus o Messias esperado se a helenização herodiana o tivesse envolvido. Mas o jovem carpinteiro integrou-se de tal maneira nas aspirações grandiosas do judaísmo e se apegava tanto às suas ideias generosas de renovação do mundo que seu destino só podia ser, no covil de cobras do rabinato, a condenação à morte infamante na crucificação romana. Essa visão racional da vida de Jesus, que não nos seria possível depois do mundo antigo, foi de tal maneira envolvida pelas alucinações proféticas do judaísmo, pelas fascinações mitológicas da era massivamente dominada pelos mitos e logo mais pela efervescência das seitas judaicas, das influências filosóficas e míticas da cultura grega e pelas manobras habilíssimas da política imperial romana, que chegou até nós na forma disforme e atormentada de um sincretismo cultural assustador. O jovem carpinteiro foi transformado em mito, em rei e, por fim, num deus grego que absorvia em sua natureza os poderes totais do Messias, de Yahvé, de Zeus e de Júpiter. Roma rendeu-se a esse sincretismo por força das circunstâncias, mas com a condição de manter em suas mãos imperiais as rédeas da nova era. A queda do Império Romano pela invasão dos bárbaros e a subjugação posterior de Bizâncio, aumentando o sincretismo cultural, quantitativa e qualitativamente, pela turbulência e a vitalidade dos povos bárbaros, completou-se na desfiguração mitológica do cristianismo de maneira irremediável, no trágico totalitarismo sagrado do medievalismo. Por isso, quando os primeiros ventos da Renascença começaram a soprar sobre a Europa orientalizada, abalando a estrutura gigantesca e toda poderosa da Igreja, a insurreição luterana desencadeou as forças adormecidas da renovação dos tempos. E quando um jovem seminarista, Ernest Renan, resolveu passar a limpo a história cristã, só não foi queimado em praça pública porque, como assinalou Kardec, a cauda da Inquisição já se arrastava em terras de Espanha. Sem a compreensão rigorosamente histórica desse vastíssimo e trágico panorama, despido das fantasias mitológicas e aliviado das toneladas de quinquilharias sagradas com que Roma o asfixiara, não poderíamos compreender a formação do mundo moderno, de cujas entranhas nascemos para decifrar os enigmas atordoantes da esfinge romana. A loba nos devoraria com a impiedade dos Césares. Os mortos ressuscitam, não no fim dos tempos no último dia, pois que iriam fazer, com sua ressurreição no vazio, no mundo sem tempo, ou no tempo sem mundo? E de que lhes serviria ressuscitar, no fim dos milênios, com seus miseráveis corpos doentes e deformados, aos quais Deus, num excesso de crueldade, concederia a vida eterna com suas doenças e aleijões? Essa ideia espantosa, que parece derivada das tragédias gregas, saiu da cabeça de teólogos iluminados pelas fogueiras medievais ante a lição de Jesus a Tomé, que teve de tocar com os dedos as chagas da crucificação nas mãos do Mestre, para acreditar que era mesmo Jesus quem ali se apresentava no cenáculo dos apóstolos. Apesar das muitas manifestações de mortos ressuscitados em estados de pureza e beleza etérea que ocorriam no culto pneumático ou culto dos espíritos, na era apostólica, os teólogos vesgos acharam que os mortos teriam de ressuscitar com suas marcas e aleijões. E como Deus lhes conferia a vida eterna, eles continuariam assim pela eternidade. É tão obtusa essa dedução que custa-nos a acreditar que tantos homens de estudo, tantos mestres do passado e do presente tenham endossado e ensinado ao povo essa burrice sumária. Steiner, em A Fisiologia do Mito, tentou esclarecer a função racional do mito no desenvolvimento da cultura. Onde colocarmos tudo isso? Razão, fé e cultura diante de uma corcunda, como da Catedral de Notre-Dame de Paris, na ficção de Victor Hugo, ressuscitando com seu corpo disforme para arrastá-lo pela eternidade?
E que dizer do suplício dos mortos que tiveram de sofrer a decomposição dos seus corpos na terra durante milênios, à espera desse prêmio terrorista de uma recomposição divina de suas mazelas e aleijões eternizados? Tudo isso não mereceria o gasto de papel e tinta que estamos fazendo, não fosse a aceitação maciça e inconsciente dessas e outras coisas semelhantes que os teólogos inventaram e os clérigos semearam no mundo. O simples fato de se tratar disso já é ridículo, mas devemos nos expor ao ridículo quando o amor à verdade e o amor ao próximo nos exige esse sacrifício. Os novos teólogos, surgidos do inferno da Segunda Guerra Mundial, levantaram-se contra esses absurdos, mas por sua vez propuseram o absurdo maior da morte de Deus. O padre Teilhard de Chardin procurou contribuir para a renovação teológica em nossos dias, mas por pouco não foi excomungado. A Igreja Eterna não abre suas janelas aos ventos renovadores. Não pode deixar de ser o que foi. As correntes de pensamento renovador não são aceitas pela Igreja. As lições de Jesus sobre a ressurreição dos mortos abrangem os problemas da ressurreição propriamente dita e da reencarnação. Os textos evangélicos são de absoluta clareza. No caso de João Batista, como reencarnação de Elias, no do cego de nascença, no diálogo límpido e indeturpável com Nicodemos e em outras passagens, mas particularmente na discussão com os apóstolos a respeito dele mesmo, Jesus não deixou dúvidas possíveis, mas os teólogos se incumbiram de criar as dúvidas que a Igreja semeia há quase 2 milênios. Se Jesus não concordasse com o princípio, teria corrigido os discípulos, como o fez de maneira enérgica em tantas ocasiões. Jesus ouviu pacientemente o que diziam dele. Antigo profeta que ressurgiu dos mortos, reencarnação. O Cristo, Filho de Deus, reencarnação messiânica. Não havendo nesta, em virtude da sua missão, o problema das provas. Depois da crucificação, as provas individuais concretas de sua ressurreição no corpo espiritual. Os teólogos, ignorando as leis desses fenômenos e imbuídos de superstições mitológicas, não perceberam que Jesus aprovara a tese reencarnacionista, confirmando, porém, como certa, a da encarnação messiânica, que era o seu caso. Mais tarde tudo se esclareceria com as provas dadas aos discípulos, a começar por Madalena, de que ressuscitara em espírito, como todos ressuscitaremos. Também não perceberam que no caso da transfiguração no Tabor, com a prova da ressurreição de Moisés e Elias, e com a sua própria transfiguração no corpo espiritual, antecipara a demonstração prática do que teoricamente ensinava. Naquele tempo, os judeus confundiam, como observa Kardec, reencarnação com ressurreição. Compreende-se que os teólogos cristãos continuavam e continuam até hoje jejunos no assunto, como os judeus antigos. Convém lembrarmos também da afirmação de Jesus de que poderia destruir e reconstruir o seu templo em apenas 3 dias. Tudo isso escapou aos teólogos e aos clérigos cristãos, que até hoje, com raras exceções, nada aprenderam a respeito. A resposta de Jesus a Nicodemos, advertindo-o de que, se não o entendia quando falava das coisas da terra, reencarnação, como novo nascimento na carne e no espírito, como queria entender as coisas celestes. Essa advertência continua a pesar sobre as igrejas cristãs atuais em todo o mundo. Coube ao apóstolo Paulo explicar, na primeira epístola aos Coríntios, que temos corpo material, animal, e corpo espiritual, e que este corpo, o espiritual, é o corpo da ressurreição. Com essa explicação, Paulo, que havia reconhecido na estrada de Damasco o Cristo no esplendor do seu corpo espiritual, ensinava aos cristãos da igreja de Corinto que Jesus havia ressuscitado ao 3º dia no seu corpo espiritual e não no seu corpo carnal. Se os coríntios compreenderam isso, não sabemos, mas sabemos com certeza absoluta que as igrejas cristãs dos nossos dias ainda não perceberam nada desse grave e importante problema, que é suficiente para renovar as suas igrejas secretas. Até agora as igrejas faziam, na Semana Santa,
a procissão do Senhor morto, enterrando de novo, simbolicamente, o corpo de Jesus. A ciência espírita provou cientificamente que os espíritos, em suas aparições tangíveis, como agêneres, mostram-se capazes de fazer todos os atos de uma pessoa encarnada. Comem, bebem, apertam as mãos dos amigos, conversam, partem o pão e assim por diante. Porque Jesus fez tudo isso em seu corpo espiritual. Teólogos e clérigos andam pregando até hoje que ele ressuscitou na carne. Entretanto, a ressurreição de entre os mortos na carne nada tem a ver com as aparições tangíveis, que é a reencarnação do morto em novo nascimento carnal. Entretanto, a ressurreição de entre os mortos na carne nada tem a ver com as aparições tangíveis, pois é a reencarnação do morto em novo nascimento carnal. Todos morremos, mas todos ressuscitamos. Por isso não somos mortais, mas imortais. Mortal é o corpo material de que nos servimos para, segundo as filosofias da existência, nos projetarmos no plano existencial. Na Terra, só existimos quando integramos a humanidade encarnada. Os filósofos existenciais, até o materialista Sartre, são obrigados a admitir uma anterioridade do nosso ser. Onde e como? Para podermos nos projetar na existência. Sartre diz apenas que antes de existir somos o em si, uma coisa viscosa e fechada em si mesma que se projeta no para si, a existência material, para fazer o trajeto da vida em direção à morte, buscando a síntese do em si para si, que seria a nossa passagem para o plano divino. Mas Sartre acha que o homem é uma paixão inútil, pois não consegue atingir a divindade. Apesar de sua confusão, Sartre é mais coerente nessa tese do que os teólogos cristãos, pois estes nos enterram e nos sacramentam para fazer-nos dormir nas catacumbas até o fim dos tempos, à espera do juízo final. Mas a mais difícil tarefa da educação para a morte é precisamente a de quebrar esse condicionamento milenar, integrando os homens numa visão mais realista da vida. Os fatos são de todos os tempos e estão ao alcance de todas as criaturas dotadas de bom senso. Hoje, graças à abertura científica produzida pelo avanço acelerado das ciências, não se pode admitir que pessoas razoavelmente cultas continuem amarradas, como acontece na própria parapsicologia, ao sincretismo teológico do tomismo de Tomás de Aquino, como acontece com Robert Amadou, na França, ou as teorias peremptas do velho René Sudre, que volta a tocar o seu realejo enferrujado em nossos dias. O realejo de Sudre foi demonstrado por Ernesto Bozano no século passado, e isso de maneira irremediável, com a técnica, a lógica e a precisão matemática de Bozano. Mas o velho teimoso ainda o põe a funcionar, para a delícia dos ouvintes esclerosados que não percebem o som rascante das peças carcomidas pela ferrugem. Morrer não é morrer, meus amigos. Morrer é mudar-se, exclamou Victor Hugo após as experiências espíritas de seu exílio na ilha de Jersey. Lombroso, contendo a emoção, abraçou sua mãe materializada na casa do professor Chiaia, em Milão. Frederico Figner, judeu ortodoxo, tornou-se espírita na sessão de Belém do Pará, em que a médium Ana Prado lhe devolveu a filha morta, a menina Raquel, que voltou a abraçá-lo e a sua esposa, sentando-se no colo de ambos e advertindo a mãe de que devia tirar o luto, pois ela, Raquel, como provava naquele momento, não morrera. Richer, o fisiologista do século, escreveu a Schutel: a morte é a porta da vida. Heine, Pratt, Carrington e Price, em nossos dias, comprovaram e sustentam com provas nas mãos a sobrevivência do homem à morte do corpo material. Lord Dowfinin, na Batalha de Londres, na Segunda Guerra Mundial, conversou com seus aviadores mortos sobre o território alemão. Seriam todos alucinados? Teriam perdido o senso e a capacidade de discernimento para aceitar trapaças indignas? Seremos acaso melhor dotados do que essas grandes figuras da nossa vida cultural? De que elementos dispomos para rejeitar a nossa própria sobrevivência? Que contraprovas podemos opor ao nosso próprio direito de superar a morte, a destruição total do ser humano,
num universo em que nada se destrói?